Bom, pessoal, continuando, essa aqui é a segunda videoaula e agora a gente vai falar sobre osmose. Vamos ver se te ajuda aí. A osmose é um outro processo através do qual as substâncias podem entrar ou sair da célula. Vamos primeiro imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma cuba, né, uma vasilha. Aí aqui na metade eu coloquei uma membrana semipermeável. Semipermeável significa o quê? Que ela é permeável para algumas substâncias e impermeável para outras. Então imagine que aqui eu tenha água, solvente e moléculas de glicose. E aí se vocês verem, olha, a água tem um tamanho que permite a sua passagem de um lado para o outro. Então a água, ela é permeável a essa superfície. Agora, a molécula de glicose, ela é muito maior que os poros dessa membrana. Então, a molécula de glicose não consegue passar de um lado para o outro. Por isso que a membrana é semipermeável. E o que vai acontecer? De novo, existe uma tendência das moléculas chegarem a um equilíbrio, né? Ou seja, as concentrações dos dois lados dessa vasilha, elas deveriam ser iguais. Este lado aqui, como ele é menos concentrado, nós chamamos de solução, essa solução que é menos concentrada, nós chamamos de solução hipotônica. E essa solução que ela é mais concentrada, né, solvente é a água, soluto é a glicose, eu chamo de hipertônica. Então, se eu deixar esse sistema durante um tempo nessa configuração, o que vai acontecer? As moléculas de água dessa solução menos concentrada hipotônica, elas vão atravessar a membrana e vão para o lado hipertônico. Por quê? Porque existe uma tendência de elas chegarem ao equilíbrio, elas ficarem na mesma concentração. Então, para esta solução ficar com a mesma concentração que essa, eu tenho que diluir. Então, a água sai desta solução hipotônica, atravessa a membrana, vai para a solução hipertônica, no intuito de diminuir a diferença de concentração. Se eu pudesse deixar isso durante um tempo, o que é esperado? Que o volume desse lado seja menor e aqui, como a água está passando para o lado de lá, o volume fica um pouco maior. Isso a gente consegue observar melhor em células, mas vamos tentar organizar isso melhor. Então, osmose, ao contrário da difusão, não é a passagem de soluto, é a passagem de água. É a água que vai de uma região menos concentrada, hipotônica, para uma região mais concentrada, hipertônica. E isso sempre vai acontecer através de uma membrana semipermeável. Semipermeável porque ela deixa passar a água e não deixa passar o soluto. Esse processo é um processo também que ocorre sem gasto de energia e por isso é chamado de transporte passivo. Então, tem dois exemplos aqui que são clássicos, né? Só para a gente poder entender isso aqui melhor. Imagina que eu tenho aqui uma hemácia, uma célula animal, e ela foi colocada numa solução isotônica, né? Hipo é menos, hiper é mais, iso é igual. Então, uma solução que tem a mesma concentração de sais e outras substâncias que aqui dentro da célula. Então, as duas soluções têm a mesma concentração. Nesse sistema, a água entra e sai na mesma quantidade. Então, a célula não muda de forma, ela permanece a mesma. Se eu pegar esta célula e colocar nesta célula, que é dessa solução, que é hipotônica, ou seja, tem menor concentração de sais, de açúcares e outras substâncias, a água ela vai começar a entrar dentro da célula por osmose, que é para justamente tentar equilibrar o que tem fora com o que tem dentro. Só que chega uma hora que o fluxo de água é tão intenso que a membrana plasmática se rompe. E aí, quando a membrana plasmática se rompe, essa célula ela morre. Como é uma hemácia, a gente fala que ela sofreu uma hemólise. Mas a gente diz então que a célula, quando ela se rompe, ela sofre lise. Lise significa rompimento. Se por outro lado eu pegar esta célula normal e colocar agora numa solução hipertônica, quer dizer,
mais concentrada que o que tem dentro dela, a água tende a sair, porque ela vai de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. Com isso, a célula vai ficando murcha, ela vai perdendo a forma e ela pode vir a morrer sim, ela vai perdendo água para o ambiente e ela fica murcha. É um pouco diferente do que acontece com as células vegetais. As células vegetais têm, para além da membrana plasmática, essa parede em laranja, que é a parede celular, que é uma parede rígida. Então, quando eu tenho lá uma célula vegetal numa solução isotônica, quer dizer, mesma concentração que tem dentro, tem fora, a água entra e sai na mesma quantidade. Então, a célula não muda a sua forma. Quando eu tenho essa célula numa solução que é hipotônica, o que vai acontecer? Aqui fora tem menos concentração do que aqui dentro. A água, então, vai entrar através da membrana plasmática. À medida que a água vai entrando, ela vai estufando essa membrana. Só que, diferentemente da célula animal, ela não sofre lise. Por quê? Porque a parede celular impede que ela se rompe. Só que a célula ela fica bem cheia. A gente fala que ela é uma célula túrgida. Se eu pegar essa mesma célula vegetal e agora colocar numa solução hipertônica, o que vai acontecer? Aqui dentro é menos concentrado do que aqui fora, então a água tende a sair. O que vai acontecer? Como a água vai saindo, o citoplasma vai encolhendo. Então a membrana plasmática desgruda da parede celular. E aí essa célula fica com essa característica. Eu tenho aqui a parede celular e a membrana plasmática descolando. Eu falo que essa célula está plasmolizada. Bom, os animais, eles, como vivem em ambientes diferentes, precisam regular essa entrada e a saída de água. Então, peixes, por exemplo, de água salgada e peixes de água doce. O que acontece com eles? Como o corpo todo é formado por células, a gente tem que imaginar que o processo de osmose acontece em todas as células. Então, um peixe de água salgada possui dentro dele menos concentração de sais do que fora. Então, aqui fora é uma solução hipertônica, aqui dentro é uma solução hipotônica. Então, por osmose, a água tende a sair naturalmente do corpo do animal. Para esse animal poder recuperar água, o que ele faz? Ele bebe bastante água e elimina pouco xixi. Ele faz pouca urina, né? E além disso, as brânquias eliminam o excesso de sal, né, que vai sendo acumulado pela entrada de água. Então esse animal sobrevive por causa disso. Agora, um peixe de água doce, o corpo dele em relação à água que está fora é mais concentrado. Então, você vai ter aqui mais concentrado e aqui fora menos concentrado. Então, a água, ela tende a ser absorvida por osmose pelo corpo do animal. Isso também sem gasto de energia. Aí os animais de água doce, o que eles fazem? Aliás, o que eles não fazem? Eles não bebem água. Eles não bebem água justamente porque o corpo está absorvendo bastante água. E ele elimina muita urina para garantir a saída dessa água que está em excesso, né? As brânquias, ao invés de eliminar, elas absorvem mais sais para garantir o equilíbrio funcional desse peixe. Imagina que acontecesse de eu pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada. Veja, o peixe de água doce na água salgada, ele é menos concentrado do que a água onde ele vai estar. Então, a água, ela tende a sair do corpo do animal. Ele vai perder água por osmose. Como ele não bebe água e urina bastante, o que vai acontecer? Ele vai perder tanta água que ele pode morrer desidratado na água salgada. Tudo bem, pessoal? Acho que era isso. Qualquer coisa me escreva. Fiquem bem aí. Beijos.